Graças a Deus, né, pelos presbitérios, pelo sínodo, pelas igrejas presbiterianas aqui na Paraíba, a qual a igreja de Tambaí faz parte, né? Então, parabéns à igreja Tambaí por mais um aniversário de organização. Que Deus continue sustentando a vida de vocês poderosamente, que Deus continue honrando a vida desta amada igreja. Quero pedir aos irmãos, por gentileza, que abra a sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Filipenses capítulo 1, versículo 3, e diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Vou repetir. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Oremos. Pai amado, louvado e exaltado seja o teu poderoso e excelso nome. Tu sabes, ó Deus, que a exposição da tua palavra independe de qualquer intervenção humana, porque o que sobressai é a tua vontade. É o Senhor falando ao nosso coração. Nós somos apenas instrumento, e como instrumento eu oro ao Senhor, para que o Senhor use a minha vida, ser no abrir e fechar da minha boca, que os meus pensamentos não fujam da realidade das tuas escrituras. Livra-me de qualquer pressuposto humano, para que prevaleça tão somente a exposição da tua palavra. Abra o nosso coração, para que possamos absorver o que tu queres, ó Deus, nesta noite, a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Queridos, quanto à autoria desta carta, não há nenhuma dúvida que quem a escreveu foi o apóstolo Paulo. Não há nenhuma dúvida nos historiadores, os pais da igreja, todos afirmam categoricamente que quem a escreveu foi o apóstolo Paulo. E é interessante notar que logo no primeiro versículo do capítulo 1 desta carta, Paulo se apresenta não como apóstolo. E vale a pena ressaltar aqui que o seu apostolado já havia sido aceito pela igreja em Jerusalém. A igreja já havia denotado que realmente Paulo fora convertido de fato ao evangelho, o que foi muito difícil para a igreja de Jerusalém aceitar Paulo como convertido, imagine como apóstolo. Mas a igreja já havia aceitado o seu apostolado, de forma que ele poderia se apresentar como apóstolo sem nenhum problema. Mas ele faz questão de não se apresentar como apóstolo aqui nesta carta, mas ele se apresenta como servo de Cristo. E é interessante perceber que essa apresentação de Paulo, ele não tem a intenção aqui de, em hipótese alguma, não é, se apresentar como um coitadinho, né? Mas ele faz questão de se apresentar como servo de Deus, não para atrair nenhuma questão de pressuposto humano ou algum comentário que poderia denegrir ou não a imagem desse apóstolo. Mas ele se apresenta como servo exatamente para denotar aquilo que ele realmente é, servo. E isso não atropela em hipótese alguma, né, a sua autoridade como apóstolo de Cristo. Isso, consequentemente, revela exatamente a humildade e submissão na vida desse homem, de Paulo. O verdadeiro líder, meus amados irmãos, espiritual, não busca títulos
mas busca servir a Cristo e a sua igreja. E a gente vê isso na vida de Paulo. Quando ele não se apresenta como apóstolo, e sim como servo, o objetivo dele é exatamente isso: enaltecer a Cristo e não a ele mesmo. Não exaltar a figura dele, mas a figura de Jesus. Porque muitas vezes as pessoas chegam a um patamar, né? Porque, por exemplo, a IPB recomenda às suas igrejas, né? Aos conselhos das igrejas, a não bater palmas para o pregador quando ele está ministrando a palavra, ou mesmo quando o grupo de louvor termina um hino, no intervalo de um hino e outro, bater palmas, como a gente observa por aí fora. Porque o coração do homem é tendencioso à vaidade. Então, se porventura eu estou pregando aqui e essa palavra vai sendo empolgante ao ponto da igreja bater palma, isso vai ocorrer um perigo de eu imaginar e dizer: eu estou arrasando. E o objetivo da exposição da palavra não é, em hipótese alguma, que o pregador apareça. O pregador ele é apenas instrumento. Quem deve aparecer é a exposição da palavra de Deus, e não o homem. A centralidade do nosso culto não é o homem, é Cristo. É Deus, é a palavra encarnada. Paulo, ele sabia disso, e ele vivia isso. Por isso, ele se apresenta aqui exatamente como servo. E aqui eu tiro uma lição muito importante para a minha vida. Que antes de ser pastor, antes de ser reverendo, eu sou servo. E como servo, eu devo obedecer ao meu Senhor, que me chamou para uma missão específica: cuidar de uma parte do rebanho de Cristo. Isso não deve trazer nenhuma glória para mim. Alegria, sim. Glória, não. Porque a glória somente ao Senhor. É interessante, meus amados irmãos, que Paulo, ele inclui ainda no capítulo 1, versículo 1 do capítulo 1, ele inclui Timóteo. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo. E ele coloca Timóteo no mesmo patamar dele. Servos de Jesus Cristo. E nós somos servos de Jesus Cristo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Não adianta a gente querer fazer aquilo que é de Deus. Como instrumento, nós realizamos aquilo que o Senhor quer que a gente realize. Então, Paulo inclui aqui Timóteo, mostrando que o ministério é coletivo e não individual. O trabalho da igreja deve ser feito de forma coletiva e não individual. Em conjunto. Não exaltando a mim, não exaltando aquele que está como líder, mas exaltando ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Mas a quem Paulo está se dirigindo? Para quem Paulo expressa os seus sentimentos, a sua palavra? Ele escreve aqui, e é interessante a forma como ele descreve a vida daquela igreja. E logo no início desta carta,
nós vamos perceber o quanto Paulo amava a igreja em Filipos. Ele diz assim: a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Depois que ele faz a sua excelente apresentação, e ele não se apresenta como na linguagem popular, eu sou o cara, eu sou o apóstolo Paulo. Não, ele se apresenta como Cristo. Aliás, ele se apresenta como servo de Cristo. Consequentemente, ele apresenta Timóteo também como servo. E depois ele vai estar falando para quem ele se expressa. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. É interessante perceber isso aqui, porque todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, por mais que esta carta tenha sido lida em outras igrejas, que eu acredito que ela foi lida em outras igrejas também, ela foi escrita exclusivamente para a igreja em Filipos. Isso não significa dizer que ela não circulou em outras igrejas. Mas ela foi escrita, o seu conteúdo foi escrito exatamente a um povo específico. E é claro que o seu conteúdo ele poderia ser aplicado em outras igrejas, como está sendo aplicado hoje na Igreja Presbiteriana em Tambaí, na minha vida e na sua vida. Mas o objetivo do apóstolo Paulo foi escrever exatamente a um povo definido. Quem? A igreja ali em Filipos. Amados irmãos, esta carta, ela é conhecida pelos estudiosos como a carta de alegria. E isso não era isso era uma marca registrada na vida dos irmãos daquela igreja, alegria. Agora, é importante notar aqui, porque Paulo se encontra em que condições ao escrever esta carta? Preso. Mesmo estando preso, ele tem o coração alegre por aquela igreja, por aquele povo, pela igreja de Filipos, ou em Filipenses. Isso é interessante porque muitas vezes nós achamos que Deus não está nem aí para a gente. Deus não está nem aí para a nossa igreja. Deus não está nem aí para a nossa família. Mas Ele se importa sim. Ele se importa sim com a sua igreja, com o seu povo, com os seus eleitos, com a sua noiva. Ele se importa com você, meu irmão. Ele se importa com esta igreja. Eu e você, nós somos considerados como a menina dos olhos do Senhor. E é interessante que Deus, através de Jesus Cristo aqui, Jesus Cristo encarnado, Ele se alegra em ver a forma como aquela igreja caminha. E o apóstolo Paulo, ele é referencial para isso. Os crentes são chamados de santos. É o que Paulo diz. Santos. Essa palavra, ela soa em nossos ouvidos como algo singelo, importante, magnífico, belo. Porque o que nós éramos? Pecadores, com o destino determinado. Qual era o nosso destino? O inferno.
inferno. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estávamos perdidos. Não havia possibilidade alguma. E quando Jesus Cristo, ele vem, quando ele se sacrifica por nós, quando ele morre na cruz do Calvário e ele ressuscita, quando ele diz está consumado, quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, queridos, ali não haveria mais necessidade de ir ao templo fazer sacrifício, porque o Cordeiro Santo de Deus pagou o preço. Ele nos salvou. E agora nós podemos dizer que somos santos. Mas santos em Cristo Jesus. Não é por nossos méritos. Somos santos em Cristo Jesus. Mas essa palavra, me perdoe a expressão, muitas vezes está tão banalizada. Santo. Mas isso é um direito da igreja, dos filhos, dos eleitos do Senhor Jesus. E Paulo, ele diz, veja que ele não faz exceção, a todos os santos que estão em Cristo em Filipos. Os crentes ali são chamados de santos, não por mérito próprio, mas porque Cristo os comprou com o seu precioso sangue na cruz, e isso faz toda a diferença, pois se amamos a Cristo, temos alegria sim, conforme descreve Neemias capítulo 8, versículo 10. Se eu amo a Cristo, eu tenho alegria sim. Eu sou alegre sim. Mas eu quero, nota de rodapé aqui. Será que a igreja em Corinto, a igreja em Filipos, os irmãos ali não passavam por dificuldades? Será que a igreja ali não tinha problema? Geralmente, quando nós vamos estudar a igreja primitiva, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações e tal, todas aquelas prerrogativas de uma igreja que buscava ao Senhor, que fazia, né? Será que aquela igreja era uma igreja perfeita? É claro que não. Porque ainda vivemos no já e ainda não. Estamos esperando a volta de Cristo, quando quando Ele vier buscar a sua igreja, aí nós teremos um corpo incorruptível. Mas enquanto isso não acontece, nós ainda estamos nessa carne perecível. Então, os irmãos ali, eles tinham problema sim, enfrentavam dificuldades sim, mas é interessante que Paulo, ele se alegra em ver a motivação daquela igreja. Paulo menciona também em sua saudação a liderança daquela igreja. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos que estão em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Isso faz toda a diferença. Porque ele observa e vê também a liderança da igreja. Paulo menciona na sua saudação os bispos e os diáconos, mostrando que a igreja já tinha uma liderança organizada. E que essa liderança precisava estar a serviço da igreja, com muita dedicação, com muito zelo e com muito amor. Ou seja, a liderança, ela deve estar em evidência, na frente. E Paulo via isso na liderança daquela igreja.
Uma igreja que tinha uma liderança autêntica, fiel às Escrituras e que dava exemplo dos fiéis. Eles não diziam assim, vão e façam. Ele dizia, vamos fazer a obra do Senhor. É aquela questão que muitas vezes eu combato isso muito lá na igreja. Os pais chegam e dizem assim, pastor, vou levar o meu filho para a escola dominical. Não, vá com ele para a escola dominical. Acompanhe o seu filho na escola dominical. Acompanhe o seu filho na igreja. Porque quando ele se tornar adulto, ele não vai se desviar. Pelo contrário. Eu estava na igreja, passei o dia todo na igreja hoje. O pessoal foi fazer um serviço lá. E eu gosto de estar lá vendo, acompanhando. E de repente o telefone toca, é uma jovem que engravidou, frequenta a igreja. Ela engravidou, né, e passou um bom tempo, porque estava com complicações na gravidez. O neném nasceu e ela liga para mim, alegre, feliz. Pastor, nasceu, está tudo bem. E quando passar aquela questão das vacinas, eu quero ir aí na igreja, quero que o senhor ore pelo meu filho, porque eu quero que ele cresça na igreja, ele cresça à luz da palavra de Deus. E eu disse, e você também? E você também, né? Venha também. Não é somente apontar o caminho, mas é ir. Então, Paulo, ele vê que a liderança daquela igreja não apenas apontava o caminho, mas estava com o povo, abençoando o povo. O povo sentia-se seguro e amparado por sua liderança. Paulo, ele menciona aqui essa atenção à liderança, mostrando que a igreja já tinha uma liderança organizada e que essa liderança precisava estar a serviço da igreja e com muita dedicação, zelo e amor. O que eu posso... Como é que eu posso aplicar isso aqui na minha vida? Nossa identidade não está em nossas falhas, mas em nossa posição em Cristo Jesus. Porque eu posso falhar. Jesus não. Jamais ele falha. Deus não. Ele nunca falha. Mas eu posso falhar. A igreja é composta por santos comuns e líderes, todos igualmente dependentes da graça de Deus. Então, resumindo o versículo 1, ele levanta todas essas questões para dizer que ele, Timóteo, a igreja, a liderança, todos nós somos servos. Só existe um, Cristo Jesus. Foi ele que disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem foi Paulo? Quem foi João? Quem foi Tiago? Quem foi Moisés? Quem foram os patriarcas? Homens que Deus levantou na história para conduzir o seu povo, mas a glória jamais foi dada a eles. Vou repetir, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Essa igreja completa mais um ano de organização por causa da glória de Deus, por causa do poder de Deus. Se não fosse o poder de Deus na vida dessa igreja, aquelas portas já teriam se fechado. Aquelas portas não se fecham porque Deus tem propósito na vida dessa igreja. E jamais ela vai fechar. Jamais ela vai fechar.
Porque há um Deus todo-poderoso que domina essa igreja. Há um Deus todo-poderoso que caminha com vocês. Há um Deus todo-poderoso que tem contemplado a vida dessa igreja. Há um Deus todo-poderoso que tem acompanhado as dores, os problemas, as dificuldades que vocês estão enfrentando. E a palavra do Senhor nesta noite, no aniversário dessa amada igreja é: seja feliz. Fique feliz, porque você tem um Deus que cuida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês jamais, nunca foram e jamais serão abandonados, porque Deus, Ele cuida de nós. Depois, amados irmãos, de Paulo se apresentar como servo, apresentar Timóteo como servo, apresentar os líderes da igreja ali como servos. Depois que ele coloca todo mundo ali no patamar só, inclusive ele vai estar no versículo 3, falando exatamente a forma como ele se encontrava. Porque ele está escrevendo aquilo que ele tem conhecimento. Não é aquela questão, uma suposta forma de vida que a igreja poderia estar passando. Não, ele tinha conhecimento dos fatos. Aí ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós. Olha essa magnífica e bela expressão. Paulo é grato a Deus por ele se recordar da vida daqueles irmãos. Ele louva a Deus. É como se ele olhasse para o retrovisor e visse as maravilhas, bênçãos que Deus havia feito na vida da igreja. É como se ele olha para o retrovisor da vida e vê os grandes milagres que o Senhor havia feito na vida da igreja. É como se ele olhasse para o retrovisor e vê os grandes feitos que ele fez na vida da igreja. E em todos aqueles momentos, a igreja jamais recuou, a igreja jamais desistiu, a igreja jamais se calou. Pelo contrário, eram nesses momentos mais difíceis, eram nesses momentos mais tremendos que a igreja caminhava, que a igreja lutava, que a igreja prosseguia pregando a preciosa palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer, meus amados irmãos. Deixar de estar pensando coisas que não é para pensar e focar o nosso pensamento nas escrituras sagradas e através dessa escritura pregá-la em todo o mundo, pregá-la aqui em Bahia, pregá-la aqui em Tambaí, pregar essa palavra aonde quer que nós estejamos, porque essa igreja, ela foi colocada nesse bairro com um propósito: a atrair pessoas através do Espírito Santo de Deus por meio da igreja. Como já falei, essa carta ela ficou conhecida como a carta da alegria. Todavia, vamos perceber que essa alegria não estava ligada às questões estabelecidas por Paulo quanto à sua forma de vida, porque o contexto da carta nos apresenta Paulo preso, mas cheio de alegria. Humanamente falando, isso é terrível. Como pode a pessoa presa se alegrar? Portanto, esse texto nos
lembra, queridos, que antes de qualquer título ou função, somos servos em Cristo Jesus. E sustentado pela graça e pela paz de Deus. É isso que torna a nossa vida alegre. Não é aquilo que temos ou possuímos. Que Deus pode lhe abençoar com um carro zero, eu não tenho dúvida. Que Deus pode te abençoar com uma casa própria, eu também não tenho dúvida. Mas o nosso fim não é esse. Porque isso são coisas passageiras. Qual é o fim principal do homem? Nosso catecismo responde: o fim principal do homem é glorificar a Deus para sempre, em todos os momentos. É glorificar ao Senhor. O sapato está apertando, glorifica ao Senhor. A coisa está ruim, glorifica ao Senhor. A igreja deve glorificar ao Senhor em todo o tempo. Paulo rende graças ao Senhor pela vida daqueles irmãos. Dou graça ao meu Deus por tudo que recordo de vós. É tudo. Não é apenas aqueles momentos de bolo. Mas é nas aflições e os irmãos não baixaram a cabeça. É na perseguição, mas aqueles irmãos não desistiam de pregar a palavra de Deus. Sempre orando por aquele apóstolo. Paulo escreve aos Filipenses com profundo afeto de gratidão devido à forma como os irmãos estavam se comportando. Eles viviam dignamente diante do Evangelho. Paulo vê o crescimento daquela igreja e se alegra com isso. Essa carta, a carta de Paulo aos Filipenses, é marcada por alegria, mesmo tendo sido escrita na prisão. Todavia, a alegria do apóstolo vem de Deus, que tem abençoado os seus filhos, e isso faz toda a diferença. E aqui eu quero mencionar, meus amados irmãos, 3 elementos que devem permear a nossa gratidão diante da palavra de Deus, o qual esse texto nos apresenta. Primeiro, a gratidão como atitude constante. Gratidão como atitude constante. Observe que Paulo não agradece apenas por circunstâncias favoráveis, mas por pessoas, pela igreja. A memória da igreja em Filipos desperta nele, em Paulo, louvor a Deus. Nossa gratidão deve ser direcionada a Deus, pelas pessoas que Ele coloca na nossa vida. E aqui eu quero contar uma experiência, não para que apareça o pregador, mas que reforce o que a palavra está dizendo. Eu estava na igreja ontem e eu estava esperando aquele moço que foi lá para fazer um orçamento, dia 18 e 19 de abril, janeiro, fevereiro, março, abril. Nós vamos fazer o nosso quarto congresso de avivamento na igreja, à luz da palavra de Deus. Nesses movimentos que a gente é à luz da palavra de Deus, né? Quando fala de avivamento, se liga à questão pentecostal, aquela coisa toda, né? Mas é um avivamento à luz da palavra de Deus. Então, nós vamos estar incendiando a nossa quarta conferência. E eu estava esperando um moço para fazer um orçamento
de algo que a gente vai colocar lá na igreja, e de repente eu estou no gabinete e uma pessoa chama, eu vou abrir, é o rapaz, só que quando de cara assim, nós somos seres humanos, irmãos. Ele estava todo, era uma pessoa toda tatuada, né, com brinco, cabelos, né? Aí já vi aquela, né, aquele impacto, né? Aí eu abro o portão, a gente começa a conversar. Ele chegou lá na igreja por volta de 10 horas da manhã. Ele só veio sair quase 3 horas da tarde. Esse moço abriu o seu coração e começou a falar. Chorava, falava. Chorava, voltava a falar. Falou da família, falou da vida profissional dele, falou de tudo, sabe? E já perto disso, eu estava com a fome, 3 horas. Aí eu disse, não, vai sair aqui sem orar não, vamos orar. Aí dei um abraço nele, orei. Aí ele disse assim, isso ficou marcado. Por isso, essa palavra aqui é muito oportuna. Ele chega e disse, pastor, muito obrigado, porque o Senhor me ouviu. O Senhor não me criticou por causa das minhas tatuagens. O Senhor não me criticou por causa do brinco que eu estou usando, nem pelo meu cabelo. O Senhor me ouviu atentamente. Em todos os momentos eu estava com o olhar voltado para mim. E eu me senti à vontade e eu abri o meu coração para o Senhor. Queridos, tem muita gente por aí sedenta para ouvir a palavra de Deus. Sedenta para ser quebrantada pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos escolher, é aquela ou aquela que eu tenho que pregar a palavra, é quem aparecer no meu caminho, eu devo pregar a preciosa palavra de Deus. Não deixar de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para pregar a palavra de Deus. Precisamos, meus irmãos, aproveitar as oportunidades. A igreja, ela não pode negar o que ela tem de mais precioso, que é a pregação da sua palavra, a pregação da palavra de Deus. Se eu me calo, as pedras clamam. Eu não posso silenciar, a igreja não pode silenciar, ela deve pregar, ela deve anunciar as boas novas da salvação. Era a alegria daquele apóstolo, era a alegria de Paulo, ver a igreja trabalhando, ver a igreja sendo conduzida, mesmo que ele não estivesse lá. Mas ele via a liderança trabalhando. É claro, né? Mas eu vou usar um contexto aqui nosso. Ele via lá a SAF ativa, a UPH ativa, a UPA ativa, as crianças ativas. Ele via a igreja se mobilizando por um fim. Qual era o fim? A pregação da palavra de Deus. Paulo se alegra com isso. Por isso a nossa gratidão, ela precisa ter atitude. Que você ama essa igreja, eu não tenho dúvida. Agora, o que você tem feito por essa igreja? E aqui eu não estou falando de dízimo e oferta não, tá, irmãos? É uma coisa muito peculiar. Eu estou falando de trabalho. Eu estou falando de tornar essa atitude de amor para com a igreja em atitude constante. É estar presente nas atividades dela. É estar orando sempre por ela.
é se dedicar mais ainda por ela. É estar juntos, orando uns pela vida do outro. Paulo não agradece apenas por circunstâncias favoráveis, mas ele ora por pessoas. Nossa gratidão deve ser direcionada a Deus pelas pessoas que Ele coloca na nossa vida. E são tantas pessoas. E muitas vezes não é preciso nem dizer muita coisa. É só ouvir. Ouvir. Ouvir e colocar diante de Deus. Todas as vezes que eu vou orar, eu me lembro daquele rapaz. Sabe qual foi o ganho para a igreja? É que um orçamento de quase 5 mil reais ficou por 1.500 reais. Isso eu comparei o orçamento que ele me deu com outros orçamentos, né? Então, além de eu ouvi-lo, a igreja ainda foi abençoada, né? A questão humana aí, mas Deus ele faz assim. A nossa alegria deve estar posta na nossa memória, naquilo que Deus tem feito na nossa vida, e isso deve gerar louvor. É uma questão peculiar do ser humano de sempre recordar de coisa ruim. A gente geralmente dá mais crédito naquilo que está faltando. Mas está faltando isso, está faltando aquilo, e nos esquecemos de que nós temos outras coisas importantes. Nos esquecemos que Deus sempre supre a nossa necessidade. Nos esquecemos que temos um Deus que trabalha por nós. Mas às vezes o nosso foco só está naquilo que achamos que está faltando. Mas na igreja de Cristo não falta nada, porque Ele supre todas as coisas. Ele abençoa a nossa vida com toda a sorte de bênçãos espirituais. Olha o que é que o texto nos diz. Por tudo que recordo de vós. Nesses 28 anos, aqueles mais antigos ou não, o que você tem se lembrado, tem se recordado na vida dessa igreja? Eu vejo somente coisas boas. Eu vejo somente a mão de Deus agindo poderosamente na vida dessa igreja. Eu vejo Deus criando estratégia para que a gente jamais se esqueça de que quem tem o domínio é Ele e não o homem. O planejar é nosso, mas o executar vem do Senhor. Eu vou repetir uma frase aqui. Eu posso errar, mas o meu Deus jamais erra. Ele sempre acerta. É claro que muitas vezes nós não entendemos determinadas coisas, mas Deus nunca perdeu o controle da sua igreja. Se há alguma coisa que nós não estamos entendendo, nos coloquemos diante do Senhor, mas que a nossa mente esteja posta em recordar coisas boas. Você lembra quando a igreja saía para evangelizar? Lembre dessas coisas boas. Você lembra quando estávamos juntos trabalhando? Lembre dessas coisas boas. E as coisas ruins, jogue no mar do esquecimento e olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12 fala sobre isso. Olhando firme, inclusive está no cartaz, né? Olhando firmemente para Cristo.
Se a gente olhar para outra coisa, a gente perde o foco. Se eu olhar para outra coisa, eu perco o foco do ministério. Eu não posso me perder. O meu foco é Cristo. O meu alvo é Cristo. Eu trabalho para Cristo. Ei, meu irmão, você não trabalha para pastor, não. Você não trabalha para presbítero, não. Você não trabalha para diácono, não. Eu não trabalho para o presbitério, não. Eu trabalho para Cristo. O meu alvo é Cristo. Tudo que eu fizer deve ser para a exaltação do meu Senhor. Agora é claro que eu devo respeito ao meu presbitério, que eu devo respeito àqueles que estão acima de mim como liderança. Mas eu não devo trabalhar em função de. Eu devo trabalhar em função da glória de Cristo. Quando isso acontece, as memórias que virão na nossa mente geram louvor. Qual é a lembrança que você tem na vida dessa igreja ao longo desses anos, meu irmão? Se for alguma coisa negativa, descarte, jogue fora. Só pense nas coisas que edifica. A lembrança não é algo por acaso. Paulo vê a obra de Deus na vida dos irmãos e se alegra. Ele se alegra em ver a igreja motivada, trabalhando em prol do reino de Deus. Devemos cultivar memórias boas espirituais, que nos levam a adorar, não apenas lembranças humanas. Se alguém chegar para você e dizer assim, a igreja era assim, mas agora está desse jeito. Repreenda isso em nome de Jesus. A igreja, ela é aquilo que o Senhor quer que ela seja. E se coloque como exemplo, como servo do Senhor, para trabalhar na edificação da igreja de Cristo. Quem governa a igreja é Cristo. É o Senhor Jesus. Eu sempre digo isso aos irmãos lá em Tibiri. Quando Deus não me quiser mais aqui, Ele me leva para outro canto. Ou me leva para a glória. Que é incomparavelmente melhor. Mas enquanto Ele quiser que eu esteja lá, eu estarei lá. Eu não estou no ministério por ganância financeira. Eu estou no ministério por causa da obediência que eu tenho para com o meu Senhor. Aqueles que não me conhecem, eu não queria ser pastor. Eu queria ser empresário. Vocês sabiam disso? Queria ser pastor, não. Eu queria ser empresário. E rejeitei. Uma vez. Paguei o preço. Há mais de 20 anos, já estou no ministério. Para a glória de Deus. Quando eu estava no seminário, eu vi aqueles gigantes de pensamentos ali. E eu pegava um livro. Como é que eu ia fazer um resumo? Não entrava, irmãos. Eu recorri a Jesus. Senhor, tenha misericórdia de mim. Se tu me chamasse para o ministério, aperfeiçoa a minha mente. E Ele aperfeiçoou. Para a glória dEle. E mais de 20 anos estou no ministério. Para a glória dEle. E eu não negocio o meu chamado
por nada nesse mundo, porque eu sei em quem tenho crido e Ele me chamou para pregar a sua palavra. Por fim, Paulo vai falar da centralidade de Deus na gratidão. A centralidade de Deus na gratidão. Paulo, ele não diz, sou grato a vocês. Mas ele diz, dou graças ao meu Deus. É diferente. Por isso que essa carta ela é conhecida como a carta da alegria. Por mais que aquela igreja fosse uma igreja ativa, por mais que aquela igreja fosse uma igreja que evangelizasse, por mais que aquela igreja fosse uma igreja que dava exemplo, mas Paulo, ele não vê as pessoas como centralidade. Ele vê Deus motivando a igreja. Ele vê Deus motivando os irmãos. É por isso que na nossa igreja não é cantor que vai atrair a atenção de ninguém. Não é pregador, mas é a centralidade da exposição da palavra de Deus. Porque imagine aí, meus amados irmãos, se, por exemplo, o conselho da igreja tivesse encontrado uma brecha na agenda de Hernandes Dias Lopes. Vocês teriam que botar uns 3 telões lá, porque essa rua aqui ia ser pequena para a quantidade de gente que está aqui. Mas eu pergunto para vocês, as pessoas viriam por causa da palavra ou por causa de Hernandes Dias Lopes? Eu estou falando de um pregador, expositor da preciosa palavra de Deus, que eu tenho uma admiração, né? Porque ele prega a palavra de Deus com zelo, com sabedoria, mas a gente precisa ter o cuidado para não exaltar o homem e exaltar a Deus por meio de sua palavra. Qualquer um de nós aqui que se colocar diante do Senhor, Ele usa para manifestar o seu poder por meio da preciosa palavra de Deus. Então observe que a centralidade, Paulo, ele observa na vida daqueles irmãos a centralidade de Deus na gratidão. Eu não sou grato apenas porque eu tenho algum bem financeiro, falando financeiramente. Eu sou grato porque Deus fez com que eu adquirisse esse bem. Eu sou grato porque eu vejo Deus agindo na minha família. Eu sou grato porque eu vejo Deus agindo na minha vida. Eu sou grato porque mesmo faltando algumas coisas, eu vejo Deus fazendo o milagre da provisão. Eu sou grato porque eu vejo a mão poderosa do Senhor agindo em meu favor. Deus, é Deus, é Deus, é Deus e não eu. Eu sou apenas instrumento nas mãos de Deus, para o louvor dEle, para a exaltação dEle. Paulo reconhece que toda boa obra vem de Deus, mesmo quando realizada por pessoas. Nós somos voluntários para trabalhar na obra do Senhor, mas a exaltação vem de Deus. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado, porque geralmente vem aquela questão: como é que eu vou ser recompensado? Culto de oração, culto de doutrina, domingo. Como é que eu serei recompensado? Automaticamente nós já somos recompensados, mas não devemos fazer pensando em recompensa. Mas a recompensa ela vem, com toda certeza. Eu queria ter tempo para falar dessas recompensas
Mas você sabe disso. Essa igreja sabe disso. Que ao longo desses anos, Deus tem recompensado a vida dessa igreja. Não como eu quero ou como você quer, mas como Ele quer. Nossa gratidão deve sempre apontar para Deus como fonte de todo o bem. Concluindo, meus amados irmãos, Filipenses capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, nos ensina que a verdadeira gratidão nasce da memória da obra de Deus na vida das pessoas. Paulo, mesmo em prisão, encontra alegria ao lembrar daqueles irmãos. Talvez, na sua visão, na minha visão, muito limitada, a gente não tenha visto muitas coisas. Mas Deus, Ele está agindo. Ele está manifestando o seu querer na minha vida, na sua vida, na vida dessa igreja. Por isso, também podemos viver uma espiritualidade marcada pela gratidão, reconhecendo Deus em cada relacionamento e circunstâncias. Finalizo com essa expressão que está nas Escrituras Sagradas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Fique de pé, por favor. Eu quero quebrar o protocolo. Cadê os presbíteros da igreja? Por favor. Os que estão aqui. Os presbíteros que estão aqui. Muito bem. Esse cara é presbítero também não, né? Pode aqui, eu pensei que... Queridos, Deus Todo-Poderoso permitiu que vocês estivessem vivendo esse momento na vida dessa igreja. E Deus, Ele irá conduzir a vida de vocês nesse caminho em que Deus está conduzindo esta igreja. Saibam de uma coisa, se coloquem diante do Senhor e Deus vai sempre apontar a forma como vocês devem fazer para abençoar este povo. Igreja Presbiteriana em Tambaí, diante das dificuldades que vocês enfrentaram ou estejam enfrentando, nunca esqueçam que vocês têm um Deus, o pastor dos pastores, que trabalha em favor de vocês. E o que vocês devem fazer é dar as mãos. Deem as mãos juntos e abençoe essa liderança. Ore por eles, com eles, e impulsione eles a estarem com vocês juntos, trabalhando em prol do reino de Deus. Um pastor, Deus vai mandar. Não pensem nisso agora, não. Trabalhem, se esforcem, deem as mãos, porque o amanhã pertence ao Senhor. Vivam hoje com gratidão no vosso coração. Eu quero orar por vocês e orar pela igreja também. Não mandei vocês me convidarem? Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu quero colocar diante de Ti esses homens, ó Pai, que o Senhor levantou por meio dessa igreja para ser presbíteros. Pedimos que o Senhor continue dando a graça a esses homens para continuarem, ó Deus, fazendo a Tua obra na vida dessa igreja.
Que o sentimento desses homens não sejam outros, senão a glória do teu nome, a exaltação do teu nome. Que em cada decisão, ó Deus, seja para o louvor e para a glória do teu nome. Peço também por essa amada igreja aqui presente, que o Senhor esteja despertando cada membro dessa igreja, despertando para uma unidade, para uma comunhão, e assim viverem juntos, ó Deus, trabalhando em prol do teu reino. Que o Senhor só tem coisas boas para essa igreja, eu não tenho dúvidas. Continua, Senhor, abençoando essa igreja poderosamente, no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar.